Boa noite e bom dia para quem está no Japão. Bem-vindos à última palestra do nosso primeiro ciclo de palestras do projeto Kusanone. Começamos com a cultura japonesa e etiqueta profissional, passamos por orientação para professores e futuros professores, e hoje vamos finalizar falando sobre forma de estudar. Para isso, convidamos Lucas Yamauchi, que já foi nosso colaborador na ABC Japan, contribuindo com diversos projetos e, incluindo a criação e direção de um curso online de cultura e língua japonesa. Lucas-san, yoroshiku onegai shimasu. Ichigo Sensei, arigatou gozaimasu. Obrigado pela apresentação. Yoroshiku onegai shimasu. Pessoal, boa noite para quem está aí no Brasil, bom dia para quem está no Japão, né? Então, assim como foi apresentado, meu nome é Lucas, é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, do que eu vivi, de algumas experiências que eu tenho, do meu conhecimento. Todo mundo está me escutando bem? Certinho? Beleza, então tá bom. Então, para começar aqui nossa palestra, né, antes da gente entrar aqui exatamente no tema, eu queria aproveitar e agradecer, né, em nome da ABC, agradecer a parceria aí que a gente tem, né, para realizar esse projeto aí, a Associação de Okinawa de Vila Carrão, agradecer a coordenação da JAICA, até porque, né, sem a JAICA não seria feito esse projeto, e também o apoio do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, que sempre apoia aí nos nossos projetos, né, então, Hontoni arigatou gozaimasu, né? Mas para a gente começar aqui então a nossa palestra do Sanone, né, que é um projeto de desenvolvimento profissional aqui no Brasil, né, com foco nisso, eu queria então passar um pouquinho para vocês aí como se organizar nos estudos e ter metas, né? E assim como vocês devem ter visto nos informes publicitários, como vocês devem ter visto aí nos panfletos, né? Os tópicos que a gente vai falar hoje, basicamente, eles se resumem em estabelecimento de metas claras, um planejamento eficiente, técnicas de organização, como a gente pode gerir e otimizar melhor o tempo de estudo, né? Até porque se a gente não gerir nosso tempo, a vida acontece e a gente não consegue fazer nada. E como a gente mantém a nossa motivação. Sem motivação, por mais que a gente tenha ali uma vontade ou outra, também nada finaliza. E por último, também, como depois de todo esse ciclo aí, a gente consegue, né, finalizar, avaliar o nosso desempenho e adaptar aí nesse todo, tá bem? Só para avisar então, né, agradeço inclusive, a gente agradece pelo engajamento de todo mundo aí por terem participado do formulário aí, colocado diversas perguntas. No final, né, a gente vai estar selecionando algumas das perguntas dos formulários e respondendo para todo mundo. Se tiverem mais algumas também, deixem anotado aí com vocês. Qualquer coisa, se não der tempo, também manda um e-mail aí que a gente vai estar procurando responder cada uma das perguntas, tá bem? Mas vamos lá então, vamos para o primeiro tema, né? Então eu queria primeiro assim trazer um questionamento para a gente, né? Por que da gente se organizar e por que a gente ter metas? Né? É uma pergunta assim relativamente muito simples, mas é muito importante a gente pensar nela porque assim, se a gente não se organiza, se a gente não tem metas para as coisas que a gente procura, principalmente aí no ambiente de estudo, que é o foco da conversa de hoje, a gente não consegue aproveitar muito bem o tempo. Então, se a gente pegar, traçar aí um exemplo bem, que eu acho bem interessante, inclusive, né? Quando a gente vai se organizar e ter metas, é como se a gente também fizesse isso por uma viagem, né? Então, imagina só, imagino que acho que todo mundo aqui, né, das 78 pessoas presentes aí, da galera presente aqui ao vivo junto com a gente, de alguma forma já viajou, né? Seja para visitar os parentes, seja para praia, para o interior, para a cidade, para o exterior também, né? E quando a gente vai viajar de um modo geral, quando a gente planeja essa viagem, falando assim, poxa, onde que eu quero visitar, o que que eu quero visitar, quem que eu quero encontrar e quando eu vou fazer cada uma dessas coisas, a gente ganha muito mais tempo, né? Ou seja, você não perde tempo nesse meio do caminho procurando o que fazer. Não, poxa, eu vou ali naquele lugar, beleza, eu vou fazer isso, vou encontrar com tal pessoa, em tal horário, fazer tal coisa, e as coisas ficam muito mais claras, né? Elas ficam muito mais fluidas. E nada seria diferente também no nosso mundo aqui, né? De estudos. Então, justamente assim como eu falei, se a gente se planeja, se a gente tem aí uma meta, se a gente tem uma clareza do que fazer, a gente consegue ter o melhor aproveitamento do tempo para isso, certo?
E não só isso, outro motivo da gente se organizar e ter metas muito específicas aí para os nossos estudos é que a gente consegue manter nossa motivação em alta, né? Porque, querendo ou não, estudar é um desafio, né? Acaba cansando uma hora ou outra, acaba, enfim, sendo tentador você deixar de estudar uma hora ou outra, mas isso daí realmente é um desafio, né? E para isso, é interessante que, assim, a gente sempre saiba, né, o que que a gente vai fazer para a gente sempre manter nossa motivação em alta e poder continuar com os nossos objetivos mais claros, tá bem? E não só isso, a gente consegue também aproveitar o processo e celebrar as pequenas vitórias, né? O que que eu quero dizer com isso? Assim, um exemplo que eu gosto muito de utilizar é quando a gente for pensar num atleta olímpico. Eu não sou nenhum especialista em Olimpíada, não sei assim, mas para o nosso exemplo eu tenho certeza que vai caber muito bem, né? Então, se a gente fala aí sobre um atleta olímpico, ele tem, assim, desculpe, mais ou menos ali uns 4 anos entre uma Olimpíada e outra, né? Se a gente for considerar aí as Olimpíadas que a gente está falando e tudo mais. E se ele não souber aproveitar cada pequena vitória desse processo de 4 anos até ele conseguir ali participar da Olimpíada e talvez subir ao pódio ou não, e num processo de, sei lá, uma competição de 30, 1 minuto, 5 minutos ou até 10 minutos, ele vai ser uma pessoa feliz só naquela fração daquele tempo. No período de 4 anos, ele vai ter os seus 5 minutos de felicidade ali, né, de euforia. E muito pelo contrário, né? Seria muito melhor, e imagino que muitos atletas fazem, é aproveitar o processo de treinamento. E da mesma forma, a gente aqui com os estudos, é nesse sentido, da gente aproveitar, né, o processo dos estudos. Eu imagino que muitas das pessoas aqui presentes ou já tentaram, ou estão no processo de conseguir a certificação no japonês, no Oroshiken, né? E para isso, se uma pessoa, né, nesse tempo aí que realmente, né, é difícil você fazer isso enquanto a vida acontece, enquanto a faculdade, o filho, o trabalho, todo mundo te consome, se você não conseguir de alguma maneira aproveitar essas micro-vitórias, né, e micro-vitórias de uma maneira mais prática, por exemplo, poxa, eu acertei aquele exercício que assim você elogiou, corrigiu, etc, tal, consegui acertar mais do que da vez passada, a gente vai ter um pouco do que o atleta talvez ele teria, né? Somente quando a gente conseguisse o certificado ali do Neurotiquem, enfim, ou algum outro certificado ali, é que a gente teria essa felicidade e isso impactaria diretamente na nossa motivação, né? Então, por isso que eu falo que é tão importante, né? Eu defendo essa ideia de que é muito bom que você aproveite o processo e também visar o final, né? E aí aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que, muito pelo contrário, ali durante todo o processo, e a gente sabe que também a vida não é perfeita, a vida não é mil maravilhas nem flores, né? Mas na maioria do seu processo a pessoa vai aproveitando suas micro vitórias. E isso é uma das coisas assim que, na minha opinião, né, e eu também coloco aí para minha vida, que é de extrema importância para quê? Para a gente manter a nossa motivação em alta, tá certo? E aí, assim, vocês vão falar para mim, Lucas, eu entendi que eu preciso ter um objetivo claro, mas como que eu posso definir objetivos claros, né? Pô, eu acabei de falar para vocês assim, gente, tem que ter um objetivo claro, porque se a gente tem um objetivo claro e se organiza muito bem para isso, a gente tem motivação, ganha tempo, mas como é que a gente faz isso, né? E uma das formas, né, que existe aí, né, de técnicas de você definir metas muito bem claras, né? É o que, que as pessoas chamam de SMART, né? Então são as metas SMART, que nada mais é do que um acrônimo ali para as palavras, né? Então seria específico, o S, né, de específico, ele vem do inglês, o M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de temporal. Ou seja, uma meta, ela precisa ser, né? Não assim que precisa ser, mas se ela tiver essas características específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ela vai ficar muito mais palpável. A gente sabe para onde a gente está indo, né? E mais uma vez, trazendo aí para o nosso ambiente, né, de estudos, principalmente do japonês, é importante que a gente coloque isso em prática, né? Eu até trouxe um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês. Então, se a gente for colocar uma aplicação dessa ideia dentro do contexto quero aprender japonês, se a gente colocar, por exemplo, né, aqui, a parte específica, né? Ao invés de eu falar quero aprender japonês, eu posso estar falando, ou pensando, ou traçando, quero ser capaz de compreender e participar de conversas básicas em japonês. É muito diferente, porque quando eu falo quero aprender japonês, fica uma coisa muito ampla. E muitas vezes, não necessariamente você quer fazer só aprender japonês, você quer fazer algo muito mais específico. Eu quero aprender japonês para poder visitar o Japão como turista.
Quero aprender japonês porque eu moro no Japão e eu preciso ter uma conversa do dia a dia. Quero aprender japonês para conseguir uma bolsa de estudos. Então, tem várias formas que você pode colocar isso de uma forma mais específica para o seu estudo ele ficar mais específico, pela palavra mesmo, né? Para ele ficar mais voltado para aquele seu objetivo. Tudo bem? Se a gente for colocar, por exemplo, então, indo para a nossa próxima letra, o M ali, né? Do Smart, mensurável, e a gente colocar o mesmo exemplo, quero aprender japonês, a gente pode colocar assim, por exemplo, serei capaz de entender 80% de um diálogo em um vídeo para iniciantes e responder a pergunta simples sobre eles. Olha como é diferente, gente. Então, assim, ó, se eu estou colocando algo mensurável, eu sei até que ponto que eu vou estudar naquele momento. E não é que você vai estudar isso pela toda a sua jornada, né, do estudo japonês. Não, de repente, é num período de 3 meses eu quero ser capaz de fazer isso. Em 6 meses eu quero ser capaz de fazer aquilo. E por que que isso é importante? Porque você começa a entender que é tudo um processo, né? E sendo um processo, tem etapas desse processo e tem quantidades em cada etapa desse processo. Ou seja, você entende quanto que você vai colocar de energia, tempo, dedicação e expectativa para que você atinja essa meta. Tá? Indo mais para frente aqui, então, para o nosso próximo exemplo aí, né? Alcançável. Então, quero aprender japonês no contexto aí do alcançável, né? Então, vou dedicar 20 minutos de segunda a sexta para estudar pelo computador para revisar os conteúdos da aula, né? Então você vê que diferente, às vezes a gente fala assim, eu preciso estudar japonês, ou preciso estudar qualquer outra coisa, né? Mas mais uma vez trazendo aí o japonês que é nosso exemplo. Se a gente não coloca o quanto que a gente quer estudar, ou quanto que a gente se propôs a estudar, às vezes não funciona muito bem, porque você vai estudar quando está livre, você vai estudar quando vem uma motivação, quando a prova está chegando, quando o sensei, o professor pediu alguma coisa sua. E quando você coloca assim, não, vou fazer tanto por dia, e nem que seja um pouquinho, faz muito mais sentido, né? E aí, assim, eu vou até aproveitar para dar uma quebra aqui, né? Eu vou perguntar para vocês, quem nunca, né, teve aquelas resoluções de final de ano, começo de ano aí, que atira a primeira pedra, né? Ó, eu já tive várias resoluções que eu não cumpri. Todo mundo acho que já teve a sua aí, né? Todo ano parece aquela coisa ali, falar, eu vou fazer academia 1 hora, vou começar a dieta, vou não sei o que lá, e até aprender idioma que eu também sei, e eu sei porque eu também tô junto, tá, gente? Então, essa aí eu tô junto com vocês. Mas eu falo isso porque, assim, às vezes, né, essa questão de alcançável aí e tudo mais, é interessante que a gente fique muito presente para isso, por mais que, pô, eu tô mostrando aqui para você de alguma forma pareça um pouco óbvio, que às vezes a gente volta lá por ano novo, tá todo mundo soltando fogo, e você fala, não, janeiro vai ser o mês, eu vou começar minha academia, vou fazer francês, italiano, japonês, vou começar e terminar minha pós-graduação e começar MBA. E aí começa lá janeiro e você fala, não, o ano só começa no carnaval. Então, para quem viveu aí o Brasil, sabe como é que é o negócio, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é mais ou menos nesse sentido, né, gente? Então, se a gente for pensar aqui numa aplicação, né, do quero aprender japonês de uma forma mais alcançável, não adianta a gente colocar metas, né, que não são alcançáveis pra gente. Porque não são alcançáveis, é mesmo pela palavra, né? Por mais que, poxa, eu quero fazer tal coisa, mas você tem que pensar no seu contexto do todo. Inclusive, a gente vai falar sobre os diferentes papéis que a gente acaba fazendo na nossa vida e que influenciam diretamente nos nossos estudos, tá bem? E vamos lá então para o próximo, né? Então, se a gente for colocar aqui mais uma vez a aplicação ali, a gente está quase terminando nosso Smart, né? Para relevante, no mesmo contexto de aprendizado japonês, tem aqui, falar japonês é importante para mim porque planejo viajar para o Japão no próximo ano. Então, esse relevante é por que que eu quero estudar isso, né? Por que que eu vou estudar japonês? Poxa, eu vou estudar japonês e acho que é um pouco do exemplo que eu já trouxe para vocês. Vou estudar japonês porque eu vou viajar para o Japão, a turismo. Não, na verdade, eu quero fazer uma bolsa de estudos. Ou então, muito pelo contrário, eu quero fazer uma faculdade. Ou eu moro no Japão e preciso, ter uma comunicação melhor com os meus colegas, quero fazer amigos. E aí, quando você coloca um porquê de você fazer aquilo, você tem muito mais clareza. Você fala assim, tá. E nos momentos que tudo ficar mais difícil, porque, mais uma vez eu digo, nada, nem tudo são flores, quando a gente ficar desmotivado, a gente vai lembrar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Não, mas é porque tá chegando ali, porque eu quero viajar, porque eu quero aproveitar melhor, porque eu quero passar naquela bolsa de estudos, porque eu quero o certificado, né? Esse certificado vai me levar para outras oportunidades, N coisas por aí. Eu acho que até aí vocês já sacaram a ideia, tá? E aí, indo para nosso último exemplo aqui, né? Temporal. Então tem aqui a mesma coisa. Quero aprender japonês de uma forma, né? Como é que a gente aplica isso para o temporal? Quero alcançar esse objetivo em 6 meses.
a gente precisa colocar um começo, um meio, um fim, né? Porque o que acontece? Se a gente não coloca um começo, um meio, um fim ali pro quero aprender japonês, a gente às vezes fica estudando japonês a vida inteira, o que é ótimo, né? Se não falar que é ótimo aqui, a Michiko Sensei vai falar, ô Lucas, que você está desincentivando o pessoal a não aprender japonês. Não, mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, é o seguinte, a gente precisa ter as nossas metas e a gente precisa acompanhar a evolução delas. Então, se eu coloco, por exemplo, quero alcançar esse objetivo, seja ele a viagem que eu comentei no exemplo anterior, né, se eu não me engano, em 6 meses, eu sei que, poxa, se chegar no terceiro mês ali, eu preciso estar mais ou menos na metade do meu negócio. Eu preciso estar mais ou menos ter aprendido metade das coisas que eu me propus, né? E isso faz total diferença no dia a dia. Porque acontece, quando a gente começa a missão de aprender japonês, de fazer um projeto novo, já começou. E aí, para você trocar a roda de um carro, enquanto ele tá já andando, é muito mais difícil do que você planejar muito antes, e vem toda aquela história de planejamento, de você se preparar para que depois a gente comece, tá certo? Então, assim, isso aqui é um exemplo que eu coloquei para aprendizado japonês, mas obviamente para qualquer meta, né, pelo menos na minha opinião, é interessante que vocês coloquem, né, essa aplicação aí Smart, que eu acho muito bom, porque você começa a entender, poxa, quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer, até quando que eu vou fazer, em que contexto que eu vou fazer, e fica muito mais palpável, né, do que eu que só quero fazer. Ah, mas tá bom, e aí? Quando você vai fazer? Como você vai fazer? Quem que você vai contactar para fazer? Tá bom? E vamos lá, como é que a gente acompanha tudo isso, né? Então, para a gente acompanhar tudo isso, olha, tem várias ferramentas, né? Eu sou fã número um de uma delas, que é o primeiro que eu mostrei para vocês aí, que é o Notion, né? Não sei se todo mundo conhece, uma ferramenta aí online ali que você usa tanto no computador, no celular, mas você pode usar tanto o Notion quanto o Planner, Diário, Google Calendário, você pode usar caderno, post-it, qualquer coisa que funcione para você. Né? O mais importante não é o que o fulano, ciclano, beltrano falou para você fazer. Ah, o Lucas falou que ele é fã do Notion, vou usar ele sempre. Não, às vezes o Notion não funciona para você. Não funciona a sua realidade, né? Às vezes você prefere usar uma opção muito mais de caderno, uma opção muito mais de post-it, tá bom? Mas assim, além disso, né, se vocês, por exemplo, quiserem dar um passo além, né, colocar um pozinho mágico ali dentro disso tudo que eu expliquei, é vocês usarem uma combinação dos três, né? Dos três eu digo assim, usa um pouquinho da parte digital, um pouquinho da parte física, né, vamos dizer, análoga, né, que seria a parte de caderno, post-it, usa um pouquinho do celular, do computador. Por quê? Porque quanto mais você tiver pontos de contato para você lembrar daquela sua meta, né, daquela organização daquela sua meta, você sempre vai estar lembrando. Muitas vezes, sei lá, nem todo mundo trabalha com computador o dia inteiro, ele fica num canto ali do seu quarto, do seu escritório, e às vezes aquela meta que você traçou, aquele objetivo, aquele planejamento, ele está só no computador. E aí você só vai lembrar que aquilo existe quando você abrir o computador. Agora, quando você tiver toda na minha mesa ali, coloca as metas ali na lousa, nos post-it bonitinho, depois eu também deixei no Google Calendário para me lembrar que tal dia é isso, tal dia é aquilo, toda hora vai estar te lembrando, ó, faz isso, faz aquilo, principalmente no celular, né? Porque imagina aqui, né, eu não sou nenhum vidente, não tenho nenhuma bola de cristal, mas a maioria das pessoas aqui sempre estão aí, a maioria do tempo, com o celular. Então, você pode usar sim o celular como um aliado aí nos seus estudos, né? Ou na sua organização. Porque você tendo ele te lembrando toda hora, é que nem as redes sociais ali, né? Quem usa aí o Instagram, o TikTok, o Facebook, toda hora tá te lembrando, ô, fulano te curtiu, comentou, WhatsApp, mandou mensagem. E é a mesma coisa ali o seu dever de casa, seu estudo, né? Ô, vem estudar, página 3, exercício 4. Só que aí, né, a gente tem que ter metas muito bem específicas e para a gente poder saber para que a gente está batalhando tudo isso, tá bom? E aí, só para a gente fazer um recap aí, revisar um pouquinho, né? Até porque é bastante conteúdo que eu pretendo trazer aí para vocês, eu quero sempre estar aterrissando, né, do que eu estou falando. Vamos revisar um pouquinho. Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente falou sobre metas e objetivos, a importância de você ter isso, né? Que é como se você tivesse um mapa, um GPS ali para você sempre economizar tempo na sua jornada. A gente falou sobre as metas SMART, né? Inclusive sobre as metas Smart, vou até fazer uma dinâmica aqui com todo mundo. Vamos ver se está todo mundo acordado me escutando, ó. Coloca aqui, você consegue escrever no chat, imagino eu, né? Coloca aqui, ó, vamos ver. O primeiro S aí, ó, galera. Coloca aí, o que é o S de? O pessoal sabe aí? Vamos ver. S de, a galera tá colocando específico. Boa, boa, boa. Ó. Nossa, o pessoal tá arrasando. Vamos ver se eu consigo pegar todo mundo aí, ó. Aí o próximo é o M de. Bem, nossa senhora, acho que eu não vou nem tentar, tô passando vergonha aqui, sem ser. Vamos lá, então. Muito bom. E aí o A? Muito bom isso, de alcançável, né? Então, S de específico, M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante, isso.
E o T de temporal. Caramba, mas se fosse uma prova, já tava, todo mundo já passou, a gente já desligava esse Zoom aqui, já tava todo mundo já podia jantar, tomar o café da manhã, já tava tudo certo, né? Mas que bom, gente, ó, obrigado aí pela participação, né? Mas é isso mesmo, assim, é legal que a gente fica bem presente sobre essas metas aí, porque elas realmente vão fazer diferença, né? E eu volto a repetir, não somente no estudo do japonês, mas em outras situações também, tá? E, por último aí, também as ferramentas, né? Então, a gente viu algumas ferramentas importantes aí para a gente acompanhar as metas e os objetivos, para a gente ter um acompanhamento, saber em que momento que a gente está daquela meta, em que momento que a gente está daquele objetivo, tá bom? Passando para o próximo tópico aí, então, né? Planejar nossos estudos. Então, assim, ó, para a gente planejar nossos estudos, o que que eu recomendo fortemente, né? Agende os seus estudos como um compromisso. Por quê? Olha, é o seguinte, assim, né? Isso eu vou falar para vocês, gente, isso vai mudar da água pro vinho, né? O que que quer dizer mudar da água pro vinho? Vai ser um divisor de águas para vocês. Porque o que acontece, né? Quando você agenda seus estudos, é a mesma coisa que, por exemplo, outros papéis da nossa vida, né? Assim como eu falei mais cedo, que eu ia falar sobre um pouco sobre papéis da vida, assim como a gente tem o nosso papel ali de trabalhar, ir para a faculdade, ir para a escola, cuidar dos filhos, cuidar dos avós, dos pais, passar um tempo de qualidade com os seus entes queridos, sair com os amigos, N coisas que a gente tem, desempenha papéis na vida, a gente também tem o papel de estudante, né? E quando a gente agenda esses estudos como um compromisso, da mesma forma que a gente tem o mesmo compromisso de, vamos supor, ir para a faculdade, enfim, fazer N outras coisas na nossa vida, ele também se torna tão importantes quanto, né? Quando a gente vai fazer esse planejamento, né? Então a gente vai fazer esse planejamento no começo da semana. Seja qual for o começo da semana de vocês. Não sei se é domingo, se é sábado, se é terça, se é sexta, se é quarta. O começo da sua semana. Naquele dia que você está mais tranquilo, você fala assim, ok, vou me planejar para fazer as próximas coisas. O que que eu faço? No começo da semana, você senta, pega 40 minutos desse dia, 40 minutos desse dia. Talvez depois você vai pegando a prática, vai pegar meia hora, 20 minutos, mas pega 40 minutos desse dia para você planejar a sua semana. Você fala, Lucas, pelo amor de Deus, 40 minutos do meu domingão, meu. Eu vou estar lá no meu churrasco, vou estar lá com a galera, 40 minutos. Gente, esses 40 minutos vão te economizar durante a semana 6 horas. 7 horas, 5 horas na sua semana. Porque quando você coloca, você buca, né? Você agenda tudo isso para semana que tá vindo, você consegue ter muito mais planejamento, muito mais controle da sua semana, né? Então, assim como um convite inesperado surgir para você, vamos lá, fulano, vamos fazer tal coisa, vamos fazer não sei o que lá, você consegue julgar se você realmente está livre ou não. Você fala assim, ó, peraí, deixa eu ver aqui minha agenda rapidinho. Não vai falar agenda, tá? Porque senão às vezes o pessoal tem, esse cara é meio enjoado, tem agenda e tal. Eu falo, deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo ou não, né? Porque com a agenda, gente, vocês têm o material para vocês provarem se você pode ou se você não pode fazer tal coisa que te demandaram. Obviamente, tem coisas que você não tem como falar não, né? Às vezes é uma ajuda, é imprevisto, isso com certeza a vida acontece, e a gente precisa realmente estar disposto para essas coisas, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente consegue entender o que que pra gente é negociável e o que que pra gente não é negociável. São algumas coisas na nossa vida que são negociáveis e não negociáveis. Poxa, às vezes a gente está estudando para aquela prova, né, para passar mais uma vez, né, no Noroshiken, que vai trazer um grau ali de japonês que vai me permitir prestar uma bolsa, vai me permitir passar numa faculdade. Isso vai setar os próximos 10, 5 anos da sua vida. E às vezes isso não é negociável. E aí o seu amigo vai te ligar e falar, fulano, vamos fazer tal coisa. Você fala, olha, desculpa, agora eu tô com outro objetivo aqui, mas vamos marcar numa próxima, enfim. Né? Então, é muito importante que vocês façam isso, tá? Eu vou trazer um exemplo na prática aqui para vocês, né? Então, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Não adianta só falar para vocês fazerem aí e tal. Vamos supor aqui, que eu tenho agenda, né? Eu vou até ver alguém aqui, ó, o Washington aqui, ó, o Washington tá aqui tá na minha tela, tô vendo ele aqui. É a agenda do Washington, gente, não é dele, tá? Só para deixar bem claro. Mas vamos supor aqui que o Washington, ele tem aqui ele tem a sua agenda aqui, que é o nosso planner aí, né? Nosso mapa de hábitos. E aí o Washington, ele estuda kanji, ele passeia com o Bob, o Washington, ele tem Bob agora, né? Ele tem que revisar a álgebra, nossa, mas ele é inteligente, né? Porque revisar a álgebra, gente, nem sei direito. Ele tem um Instagram de livros, né? Segue ele lá. Aí ele quer dormir pelo menos 7 horas por dia. Ele quer fazer ali, ou estudar, né, para o Noryokushiken. Ele também é um cara que medita, ali cuida da saúde mental por 10 minutos por dia, tem academia, né? Tem todas essas tarefas aí. E aí tem ali segunda, terça, quarta, quinta,
sexta, né? Sábado e domingo, né? Nisso aqui, o que acontece? Essa planilha de hábitos que eu chamei, né? Nessa planilha de hábitos aqui, no nosso caso, né, fictícia do nosso amigo Washington que está aí com a gente, tem a cor verde, a cor vermelha e amarela, né? O que que elas representam? A verde é quando você concluiu. A vermelha, pô, não consegui dessa vez. E a amarela é quando às vezes não era, não era do dia, né? Por exemplo, ir para a faculdade, às vezes não tem aula no sábado, então você já deixa o amarelinho ali, né? E a recomendação é, você vai preencher isso, e isso não precisa ser no Excel aqui na planilha do Google, pode ser no caderno, no planner, na agenda, pode ser no quadro branco ali. Você vai preencher isso toda vez que você concluir, toda vez que você deixar de concluir, você vai preencher. E não é, né? A gente não vai preencher tudo isso para a gente se punir, falar, nossa, eu não consigo e tudo mais. Não. Ele é basicamente um acessório, uma ferramenta para a gente traquear nossos hábitos. Ou seja, a gente entender quando a gente está conseguindo concluir tal tarefa e quando a gente não está conseguindo concluir tal tarefa. Quando faz sentido, quando não faz sentido tal coisa na nossa vida, né? E vocês vão entender um pouco mais, somado com algumas outras técnicas, o quanto que isso vai ficar poderoso, né? E só repare uma coisa bem interessante que eu coloquei aí, né? É, Pensando ali no que eu falei sobre as metas SMART, né, uma das coisas que eu coloquei aqui foi especificidade. Então, não é só meditar. Eu vou meditar por 10 minutos, né? Não é só ir na academia. Eu vou ir na academia por 30 minutos. Significa dizer que se eu meditar por 2 minutos, não contou. Vermelho. Cartão vermelho ali. Se eu ir para academia, pô, só 5 ou 10 minutos, a gente vai botar um vermelho. Porque a gente precisa entender quando que isso está agregando, quando que eu estou conseguindo acompanhar isso ou não. Porque às vezes eu vejo uma linha ali e falo, meu Deus, está tudo vermelho. E aí você vai ver e você vai pegar com as suas metas lá atrás que eu comentei. Isso está alinhado com a minha meta? Ou não, né? E assim, obviamente a gente quer fazer muitas coisas na vida, mas a gente precisa também colocar prioridades. Qual que é a minha meta número um, dois, três, para o momento de vida que eu estou vivendo agora, né? E a mesma coisa a gente coloca para isso. Será que não tá, se não tiver muito alinhado, poxa, eu vou deixar para depois, né? Eu acho que na próxima semana eu vou remodelar essa minha planilha, esse meu traqueador aqui de hábitos e vou colocar outra coisa de repente, que vai fazer mais sentido para mim. Tá? E aí essa planilha aqui eu deixei para vocês, né? Então deixei para vocês aí, depois eu passo o link, né? Quando vocês acessarem aqui o link que deixei aqui na tela, eu também deixo no Zoom, enfim, a gente passa depois para todo mundo. É, Vai aparecer essa página aí de copiar documentos. Quem quiser copiar, aí já copia, já entra no Drive certinho, vocês já podem estar utilizando. Mas não necessariamente precisa usar dessa forma que eu utilizei, mas eu quero que vocês peguem a ideia. Pega lá o seu quadro branco, pega lá o seu post-it, pega lá a sua agenda e faz em sentido. Toda vez que acertar, conseguiu concluir, marca um verdinho. Quando não conseguir, marca um vermelho. E você vai começar a entender como é que você está comprometido na sua semana e toda semana você vai estar tentando melhorar isso, né? E melhorar não significa fazer tudo verde. Às vezes é você deixar alguma coisa de lado para você poder fazer outra. Isso é muito poderoso, tá? Aí depois eu passo a planilha, e aí qualquer coisa vocês me lembram, enfim. Mas aí a gente tem uma outra aqui, né? E nossa, eu mexi de planilha, mas na verdade é porque isso aqui eu recomendo, na verdade, mais o Google Calendário do que a gente colocar numa planilha. Mas aqui ficava mais fácil de eu explicar para vocês também, né? Então aqui a gente tem basicamente ali um calendário, né, diário, ali, uma agenda, né, separado por horas, né? Isso acho que tá todo mundo mais do que acostumado, não vou nem explicar, né? Mas assim, basicamente o que acontece? Quando você coloca o compromisso de fazer tal coisa em cada hora, quando bate aquela hora, se não estiver fazendo aquela coisa, você tá rolando ali o Instagram, você tá fazendo alguma coisa para enrolar para começar aquele compromisso, já vem um sinal de fumaça. Fala, opa, acho que é aqui que eu tava deixando vazar meu tempo. Acho que é aqui que eu tava deixando meu sonho, minha meta lá para frente. Né? E quando a gente tem essa consciência, e não precisa ficar bitolado, eu sei que também tem gente que não funciona necessariamente a cada hora, meia hora, enfim, mas é para vocês entenderem o conceito, né? E quando você coloca isso numa planilha, numa coisa que você consegue visualizar, você consegue acompanhar. E aí vem sobre o que eu falar de mensurável e específico. A gente começa a entender o que que a gente vai fazer em cada hora que a gente vai fazer, tá bom? E aí entra, né, todos os papéis da vida, né? Então, por exemplo, eu vou pegar, eu preciso, né, trabalhar, ir para a faculdade tal horário, coloca lá. Ah, mas é que eu vou acordar tal horário, coloca lá, né? E aí você vai conseguindo entender que cada coisa acontece em cada momento, né? Inclusive, uma coisa interessante, eu acabei nem colocando nos slides, mas assim, todo celular, assim, a maioria dos celulares, de onde eu sei, tem inclusive aquele traqueador de atividades, o quanto que você gasta de tempo em cada aplicativo, né? E se você quiser um passo além, dá uma olhadinha nisso, né? Não precisa ficar mais uma vez bitolado, mas fala, poxa, será que eu poderia gastar menos tempo nisso? Será que eu poderia gastar menos tempo nisso para fazer tal coisa? É interessante esse tipo de reflexão.
Joia? Mas assim, gente, ó, atenção, né? É uma coisa interessante, assim, pô, eu tô trazendo várias ideias, tô trazendo algumas técnicas, algumas coisas que eu também aplico, né? Inclusive na minha própria vida para N coisas, mas a gente tem que lembrar que nenhum plano, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso é verdade. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente se prepare, na hora lá, na hora H, na hora que a vida acontecer, a semana começar, isso não vai sobreviver necessariamente da forma que a gente planejou. Aí você fala assim, ah, então por que que você me falou tudo isso, né, meu pequeno gafanhoto? Na verdade, eu falei tudo isso porque tem um pulinho do gato aí, né? Então, um pulinho do gato, né? Que gato bonitinho, né? Quando eu peguei essa imagem, eu falei, ah, que coisa mais graciosa. Mas, enfim, quando eu peguei eu tenho um pulo do gato aí para toda essa técnica aí, né? Se vocês separarem aqui, né, no calendário que eu mostrei para vocês, eu deixei vago, né, uma hora aqui. E a ideia é que vocês deixem vago pelo menos 1, 2 horas da sua agenda diária para você fazer a manobra. O quê? Manobra do quê? Manobra de tempo. Porque às vezes você vai acontecer um imprevisto na sua vida. Às vezes não, sempre, né? Na vida real sempre acontece imprevisto, né? Alguém ficou doente, você precisa levar no hospital, você ficou resfriado, enfim, você ficou doente do nada, aconteceu, pegou um trânsito que maior do que se esperava na volta do trabalho, na volta da faculdade, né? Seu computador quebrou e você usava para estudar japonês. Depende de cada situação, cada vida, mas sempre vai acontecer imprevistos. E a parte de imprevistos é interessante que a gente coloque o cálculo da manobra para isso, né? Então, pelo menos de 1, 2 horas, dependendo da sua rotina, 3 horas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas sempre que dentro desse calendário que eu sugeri, você coloque assim, não, essa hora aqui não vai ter nada. Eu não vou deixar agendado nada, porque se alguma coisa acontecer, eu consigo tanto colocar para lá quanto colocar para cá as minhas tarefas, tá? E alguns erros comuns que acontecem aí, quando a gente fala sobre planejamento, né, para a gente buscar as coisas, enfim, planejar a nossa vida, né, principalmente da forma que eu comentei aqui, que é uma das N maneiras que se pode fazer, ou você só usa agenda, ou você só usa esse mapa de hábitos que eu comentei com vocês, né, que é o link que eu vou compartilhar depois, ou você às vezes só usa post-it, né? Eu sei que tem uma turma do post-it aí, né? O pessoal pega, coloca post-it pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá e já tá um arco-íris ali, né? E não tem nada de errado com isso. Só que o problema é do post-it é você colocar sem hora marcada. Porque às vezes eu já tive, ó, eu falo isso porque eu também eu não sou nenhum uma pessoa perfeita não, gente, ó. Eu já tive post-it de objetivo de meta que ficava ali um semestre, 6 meses, 8 meses, até eu olhar para aquele e falar, meu, já empoeirou o negócio. Aí eu vou tirar assim a colinha, né? Eu vou tirar a colinha assim até ficar com aquela colinha assim do post-it e falar, pelo amor de Deus, que vergonha, né? Mas assim, não colocar post-it sem hora marcada também é uma outra coisa que vai te atrapalhar. Porque, mais uma vez, quando você não tem especificidade, quando você não tem uma meta temporal, você nunca vai realizar, no geral. Você fala assim, ah, tá bom, mas quando der tempo eu faço, né? Sabe aqueles seus amigos lá que você fala assim, ah, não, vamos marcar de sair. Aí os caras falam, oh, vamos marcar, né? Aí passa mais uns 2 anos, oh, vamos marcar de sair? Vamos marcar. E aí você nunca marca, porque você não tem quando marcar. E às vezes aquele mesmo pessoal fala, oh, esse final de semana você pode? Você fala, nossa, eu posso, vamos lá. E acontece, né? Então, esse tipo de coisa é um exemplo só para a gente entender que no mundo aqui, né, nesse universo que a gente está trazendo, que é focado para os estudos, é interessante que sim, tenha hora marcada. E tudo isso que a gente faça de uma maneira em conjunta, né? A gente consiga, em primeiro, traquear, ou seja, acompanhar nossos hábitos. Em segundo momento, colocar quando que a gente vai fazer cada um desses hábitos, deixar uma hora de manobra para fazer isso, né? E tomar cuidado com esses erros como os que eu comentei. Beleza? E aí, para a gente revisar, então, né, mais ou menos o que eu já falei agora, já dei uma adiantada na nossa revisão, né, sobre planejamento eficiente, sobre técnicas de organização também, né? Primeiro, então, primeiro de tudo, é interessante a gente começar aqui no começo da semana, né? Independente qual seja o começo da semana de cada um de vocês. No começo da semana, para ali aqueles 40 minutinhos, meia hora que vão te economizar muito tempo. Vão te economizar ali 6 horas, 5 horas da sua semana e vai valer a pena. Né? Outra coisa, então, assim como eu disse, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, a gente tem que não somente estar preparado aí, né, para poder fazer essa manobra, mas psicologicamente preparado. Por quê? Senão a gente acaba se frustrando. A gente fala, putz, eu participei daquela palestra lá, foi interessante, peguei umas coisas, enfim, eu vou colocar em prática. Aí chega na primeira semana, você não consegue já na segunda-feira. Aí você fala, meu Deus do céu, sou uma negação. Né? Mas não, a gente precisa entender que nenhum plano ele fica perfeito, ele não sobrevive ao campo de batalha. A gente vai ter que sim fazer algumas mudanças enquanto a vida acontece.
tudo bem? E por último aqui, né, então, algumas ferramentas aí para a gente melhorar nosso planejamento, né? Então, eu já comentei ali do Notion, já comentei ali do Google Calendário, que é uma ferramenta, pô, gratuita, né? E todo mundo pode usar e fica muito bom porque ele fica presente para você no seu celular, no seu computador, né? E são os pontos de contato que a maioria das pessoas acabam tendo bastante. Beleza? E assim a gente vai falar agora um pouquinho então de gestão do tempo, né? E aí eu vou trazer uma pergunta aí para todo mundo. Deixa eu até abrir mais aqui. Da última vez eu só vi quase que o Washington ali, mais uma galera, quero ver todo mundo. Eu quero saber de vocês aí. Levanta a mão para mim quem acha que é procrastinador. Quem acredita que é procrastinador, levanta a mão. E quem não estiver levantando, não sei se eu vou fazer amizade não, hein? Ah, legal, legal. Obrigado, gente. Tem uma galera até que levantou no Zoom. Tá ótimo, obrigado. Pode abaixar, senão vai dar cãibra aqui, né? A gente começou o dia agora, tá terminando. Mas legal, obrigado aí. É o seguinte, né? Eu vou trazer minha opinião, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo. Mas, assim, realmente é minha mera opinião, beleza? Eu acredito que, assim, todo mundo é procrastinador, gente. E não tem como. Não tem como. Só que assim, existe uma diferença entre procrastinadores, né? Se a gente assumir aí, que eu acabei de falar, né, que tem os procrastinadores aí, que todo mundo é procrastinador, a gente pode considerar que existe uma diferença entre os procrastinadores. Por quê? A gente precisa entender o que que a gente vai procrastinar, né? Então, se todo mundo aqui, que eu vi a maioria, né, tocou só uma tela aqui, então tá meio bagunçado para mim, mas todo mundo que eu abri aqui da tela, eu vi todo mundo levantando a mãozinha, alguns ficaram assim, sabe? Quando você olha assim, putz, será que eu... Mas todo mundo levantou ali, eu vi a maioria levantando a mão, a gente precisa entender o que que a gente vai procrastinar. Porque se todo mundo já é procrastinador, a diferença entre um e outro, aquele que realmente faz, né, e tem mais produtividade, aquele que acaba deixando as coisas de lado, e a meta vai lá por ano novo, que eu comentei, é justamente isso, né? Então, você saber o que procrastinar pode virar o seu jogo, né? E aí você fala assim, tá, mais uma vez, trouxe uns conceitos legal aí, falou bonitinho, mas como é que a gente vai ter essa clareza, né? Como é que a gente vai entender exatamente o que que a gente quer procrastinar, né? O que que a gente vai procrastinar? Gente, não é muito difícil, ou seja, é basicamente a gente aplicar o que foi falado aqui anteriormente. Ou seja, se a gente tiver metas bem definidas, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma planilha de hábito, se a gente utilizar outras ferramentas, por exemplo, como o calendário do Google aí, né? Ou então a gente utilizar ali, seja a minha planilha também que eu mostrei, e fazer isso de uma forma que se adapte à sua rotina, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida diferente, a gente consegue com que isso a gente entenda, pô, isso aqui, talvez no momento da minha vida agora, eu vou ter que deixar um pouquinho de lado. Isso aqui eu não vou poder concluir agora. Aquele projeto a mais que eu estou fazendo ali, de repente é o Instagram ali do Washington, que eu peguei de exemplo, né, como exemplo aqui para nossa conversa, para nossa palestra, às vezes não é prioridade, porque ele está querendo muito pegar uma bolsa, que ele está querendo muito passar no Neuroquímica, ele quer muito fazer X, Y, Z, né? E dentro de tudo isso, se você utilizar pelo menos, né, essas ferramentas para você traquear o que que faz sentido, o que que não faz sentido, como é que você vai colocar isso de acordo com, né, com o primeiro tópico lá das metas que você citar para você mesmo, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza mesmo. Pô, você vai ter uma clareza suficiente para você julgar, pô, isso aqui é prioridade para mim. Ou seja, essa outra coisa eu vou postergar, essa outra coisa eu vou deixar de lado, e essa outra coisa que eu vou fazer agora. E dessa maneira, você vai tendo muito mais clareza do que você vai fazer ou não. Tá? E é até um livro legal aqui, né, que eu vou pegar um aprendizado aqui sobre ele, vou trazer para vocês, é o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, né? Então, o livro Hábitos Atômicos, ele traz um pouquinho da ideia, né, uma das N ideias, inclusive eu recomendo que vocês leiam, assim, quem tem interesse sobre esse assunto, né? Ele traz uma das ideias que é a melhoria contínua, né? Ou seja, você melhorar toda vez 1%, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, né? E eu não sou nenhum especialista em matemática e tal, mas falam que 1% todo dia ali, vocês me corrijam, tá? Mas 1% todo dia no ano dá uns 39%, sei lá. Mas a ideia é, se você procurar melhorar todo dia 1%, né? Pô, vou estudar aquele cantinho, não sei o que lá, vou fazer isso aqui, vou estudar aquela matéria, vou fazer aquilo, etc e tal, vou melhorar nos meus estudos, né? 1% do dia, 0,1 que seja, no final de todo esse ciclo, você vai ter evoluído bastante, né? Então ele defende muito essa ideia, eu acho que faz muito sentido aqui, principalmente no nosso contexto, tá? E outra coisa que ele fala também é em relação ao ambiente, né? Então, você fazer um ambiente propício para formar um hábito, ou seja, o hábito de estudar, por exemplo, ele pode virar a sua chave, né? Então, muitas vezes, eu tenho minha mesa de estudo.
essa mesa de estudo às vezes está sempre bagunçado. Isso me desincentiva a estudar. E é importante que essa mesa ela esteja propício para eu começar a fazer isso, né? E inclusive vem com a terceira lei. A terceira lei que o livro Hábitos Atômicos ele defende é justamente essa: torne o hábito fácil. Então, quando a gente torna esse hábito fácil, a gente faz com que você consiga ter o primeiro gatilho ali para começar de uma maneira muito mais rápida. Ah, eu preciso estudar, então eu vou deixar o meu livro, minha apostila, em cima da mesa. Eu não vou deixar no armário lá em cima, que eu preciso subir na cadeira, abrir a chave, pegar e tirar do saquinho. Não, deixa ali em cima. E aí vai uma dica, é a mesma coisa com quem é a galera da dieta aí, ó. Se o problema é o chocolate, meu, esconde o chocolate, não deixa em cima da mesa. Passou a Páscoa, tá todo mundo aí com chocolatinho, de repente, ó, deixa em cima da mesa, que é um pouco disso mesmo, é muito verdade, tá, gente? Assim, o foco nos estudos, né? Mas qualquer tipo de hábito, até porque esse livro, né, Hábitos Atômicos, ele fala sobre hábitos no geral, né? E um deles é estudar. A gente precisa deixar com que esses hábitos eles sejam mais fáceis de serem realizados, né? Aí eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, né? De um quarto aí no lado azul, ele tá mais bagunçado, tá menos propício, né, pra gente poder estudar, e no lado laranja aí, claramente ele tá muito mais favorável aos estudos, né, então, poxa, é muito mais agradável sentar e ter uma mesa arrumada, já pronta para eu estudar, do que, nossa, onde que tá aquele livro, qual que era aquele negócio, tem que pegar o computador, colocar na tomada, meu, já deixa tudo pronto para você fazer isso, né? Isso vem de encontro com a lei número 3 do livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é torne esse hábito fácil, tá bom? E aí, tá, beleza, vou tornar esse hábito fácil, como é que eu aumento o foco, né? E aí, inclusive, eu tava lendo ali o formulário, né, as perguntas que vocês enviaram, e algumas pessoas falaram sobre, pô, o método Pomodoro funciona? Ainda funciona? Né? Nesse mundo cheio de distrações, como é que a gente coloca esse método e tal? Mais do que o método em si, né, e para quem não conhece, né, o método Pomodoro, em termos gerais, mais uma vez, não sou nenhum estudioso do método Pomodoro aí, mas, em termos gerais, é basicamente um método de estudos para você ter foco. Ele defende que você vai ter momentos, né, de foco nos seus estudos e momentos que você vai estar mais tranquilo em relação a isso. Você vai descansar. E você vai ter foco e descanso, foco e descanso. Muito pelo contrário do que você ficar focado ali 100% do tempo, né? E aí, dentro disso, se a gente pegar somente o conceito disso, né, do método Pomodoro, a gente pode aplicar aqui, ó, a gente tem momentos de hiperfoco, a gente tem momentos de relaxamento e a gente tem tanto descansos curtos quanto descansos longos, que nada mais é um pouco do que o método ele realmente aplica, né? Que ele realmente sugere que a gente faça. Então, na prática, meu, pega ali 25 minutos de estudar, 5 minutos de descanso. 25 minutos de estudar, 5 minutos de descanso. E depois, no final de, sei lá, 3 ciclos desse, faz um descanso maior, 15 minutos, né? E vai definindo isso. E aí vem lá o negócio de meta. Meu, seja específico, seja temporal. Quantos ciclos eu vou fazer por dia? Até que ponto eu vou fazer? Não é até você cansar necessariamente. Às vezes, meu, 2 ali, 3, não sei o que lá, até você conseguir pegar no tranco já é o suficiente, né? E aí, assim, uma coisa importante, né, gente? Principalmente no âmbito dos estudos que a gente está falando aqui, se a gente colocar esse método aí, Pomodoro, tudo mais, gestão de tempo, aumentar o foco, tomem cuidado na hora do descanso para não usar somente o celular no descanso. Não estou falando que não é para usar. Todo mundo gosta de mexer no celular, abrir rede social, ver alguma coisa ou outra, ver notícias, escolher uma mensagem. Só que, querendo ou não, se a gente trazer isso para o mundo dos estudos, você utilizar o celular nos 10, 5 minutos de descanso, você meio que não está descansando. A sua vista, sua cabeça, enfim, você não está relaxando. Não estou falando assim, ah, não utilize o celular. Não, mas pega só um tempinho daquilo. Ah, 5 minutos de descanso? Pega uns 2 minutinhos e mexe. Depois vai brincar com o cachorro, vai brincar com o seu gatinho, vai lá, olha, vai para fora, vai pro quintal, vai regar as plantas, vai fazer N outras coisas que realmente relaxam a cabeça. E depois, no final do dia, quando você tiver o seu tempo de qualidade reservado na sua agenda, você para e fala, não, agora sim eu posso mexer no celular, fazer o que eu quiser, jogar videogame, ver uma série, enfim, né? Então é bem interessante vocês pegarem o conceito disso e tentarem aplicar na realidade de vocês, né? Então muita gente falou, poxa, algumas pessoas falaram, poxa, Lucas, nessa realidade aí que tá todo mundo perdendo foco, né? Porque tem muitos estímulos. Qual é o tempo ideal? Assim, ó, de verdade, mais uma vez, né? Eu não sou nenhum estudioso disso, de estímulo, de atenção, mas assim, qual que é o tempo ideal? É o tempo que se adapta à sua rotina, é o tempo que adapta a você, né? E isso de verdade, pô, às vezes, cara, eu não consigo ficar 30 minutos focado. Meu, então faz uma coisa mais curto com intervalo, mais curto com intervalo, e aí você vai fazendo até você achar seu tempo ideal. Beleza? E aí, dado tudo isso, vamos revisar mais uma vez para a gente dar uma respirada, né? Vou até beber uma água aqui.
Seguinte, então assim, ó, se a gente for revisar aqui um pouquinho desse bloco aqui que a gente trouxe, né, é interessante que a gente tenha clareza do que a gente vai priorizar, a gente desenvolva hábitos e rotinas para isso, através daquelas ferramentas que eu apresentei para vocês, e também a gente tenha tanto momentos de foco quanto momentos de descanso. Tem muita gente que acaba pecando um pouquinho, né, e eu falo isso por amigos mesmo, que conversam comigo, né, até mesmo eu, assim, né, mais uma vez eu trago para vocês que é, enfim, todo mundo tem seu ponto fraco. Aí às vezes você fala, pô, eu vou estudar um negócio, e você fala assim, se eu estudar 3 horas seguidas aquele negócio, eu vou estar arrasando. Às vezes não. Às vezes você precisa sim ter pausas longas, pausas curtas para você relaxar a cabeça e aquele conceito realmente entrar em você. Principalmente se a gente for falar daí do cenário aí de Candice, né? Que, nossa senhora, Candice é uma coisa difícil que, olha, parece que a gente aprendeu um, dois, três, o negócio já tá tudo embaralhando ali, tá bom? Mas então isso aqui, né? Essa revisão de agora, e vamos passar para o próximo tópico. Só lembrando, né? Quem tiver interesse, eu recomendo muito que vocês leiam o livro Hábitos Atômicos, né? É um livro incrível. Quem for mais do audiobook, escuta o livro, enfim. Mas realmente ele traz conceitos, não só esses que eu trouxe aqui, mas entre outros conceitos e exemplos desses conceitos de hábitos muito ricos, tá bom? Inclusive, ele fala sobre um exemplo lá de quão importante você direcionar bem o seu hábito, porque imagine lá um avião que ele sai em direção a um país específico, ele só pega 1 grau para o outro lado e do nada ele já está em outro continente, né? Então, é bem interessante o livro, eu recomendo a leitura. E aí vocês vão me perguntar então também, né? Que inclusive é uma coisa que a gente queria trazer para vocês na palestra aqui, né? Como a gente vai se motivar e como a gente vai se manter motivado no meio desse caminho. Porque, pô, beleza, as técnicas, né, os métodos, etc., eu já saquei, né? Dá para fazer, traquear os hábitos de agenda, não sei o que lá, e muitas das coisas tenho certeza que vocês já sabiam também, né? Até mesmo aquele negócio que eu já falei do ano novo ali, né? Todo mundo sabe que nem sempre a gente vai conseguir cumprir tudo que a gente se propôs a fazer, né? Porque por falta de motivação, né? Às vezes é muito mais fácil, a gente chega lá em janeiro e fala carnaval, o ano só começa no carnaval. Basicamente você precisa ter seus objetivos e suas metas muito bem claras, né? Então, e basicamente é disso que a nossa palestra de hoje está se norteando. A gente precisa ter objetivos e metas muito bem claras para que a gente consiga traçar tudo e continuar de uma maneira bem efetiva aí no nosso caminho, ou seja, qual jornada que a gente esteja trilhando, principalmente se for a jornada aí do estudo de japonês, né? E se por acaso, né, isso aí que eu falei agora não fizer tanto sentido para você falar, mas, pô, você me falou o óbvio aí, né, Lucas? Que sacanagem, né? Tô até agora aqui você me falando o óbvio. Não, na verdade, né, então, outra coisa também que eu gosto muito de pensar se o medo de não alcançar o seu sonho, ele é maior do que o medo de não fazer, né? Então, em outras palavras, é assim, meu, pense nas consequências que aconteceriam se você não alcançasse aquela meta, aquele objetivo que você traçou para si mesmo, né? Então vamos supor aqui uma bolsa de estudos para o Japão, né? Que eu trouxe bastante esse exemplo aqui, né? Por conta do japonês. E aí você fala assim, ah, não, tô desmotivado para estudar, porque, aquele kanji, pelo amor de Deus, aquela gramática lá, eu não aguento mais e tal. Só que assim, quando você lembra que, poxa, às vezes você largar isso aí, né? Porque você não estudar vai acarretar que você não consiga, de repente, porventura, essa bolsa que eu tô trazendo como exemplo, né? Você coloca isso, você aterriza isso para você mesmo, reflete e fala, poxa, acho que vai ser muito mais doloroso eu não ir nessa bolsa do que estudar japonês. Você fala assim, acho que eu vou estudar japonês, né? Então é um pouco disso, né? É um pouco disso que eu gosto de trazer, assim, porque é muita gente refletir, fala, poxa, mas o que vale mais para mim, né? O que tá valendo para mim? O que eu vou deixar de fazer para fazer outra coisa, tá? E aí uma outra frase que eu gosto muito aí, que também tá correlacionada aí, que é inclusive para quem conhece do Tony Robbins, né? Na vida, você precisa ou de inspiração ou de desespero, né? Então, ou seja, ou você está inspirado para fazer aquela coisa no meio do ano novo, lá, com os fogos de artifício, etc. Ou então você tá desesperado. Você fala, meu, o prazo tá chegando, a bolsa tá chegando, o Noroshikin tá vindo, e eu preciso fazer acontecer. E é legal isso, porque assim, meu, a gente tem que fazer acontecer. Nossa, mas é que a motivação, não sei o que lá, a poesia, vamos romantizar, etc. Não, gente, às vezes a gente só tem que cumprir o negócio que a gente queria fazer. E se a gente não cumprir, a gente não vai conseguir alcançar, tá bom? E aí, assim, não só, né, que assim como eu falei, a gente não só mata a cobra que a gente mostra a cobra morta, né? Sobre metas e sonhos também, e sobre se manter motivado, eu queria até mesmo para dar uma quebra aí, né? Trouxe bastante informação para vocês.
eu queria compartilhar uma história, né? E essa história é uma história da minha própria vida, né? Então, isso aqui sou eu, minha cara aí, sou eu, acho que escolhi a minha melhor foto, gente. Eu não sou muito bom de foto, escolhi a minha melhor foto para vocês, mas tem um motivo essa foto, né? O ano era 2019, se eu não me engano, acho que novembro ou dezembro. E eu tinha decidido me mudar para o Japão, né? Eu sou nascido, né? Não contei para vocês um pouquinho sobre mim, né? Deixei até guardei para esse momento. Minha cidade natal é São Bernardo do Campo, né? Não sei se eu tenho conterrâneos aqui hoje, mas eu sou de São Bernardo do Campo, de São Paulo, do Brasil. Eu nasci no Brasil e eu me formei, né? Me formei, etc. Falei assim, cara, eu acho que eu quero ir para o Japão, trabalhar, né? E eu me formei, uma das minhas formações é gastronomia. Então, eu me formei como cozinheiro, trabalhei em alguns restaurantes e falei assim: olha, eu quero buscar um conhecimento lá no Japão, aprender um pouco de cultura, da língua japonesa, né? Enfim, visitar ali o Japão e entender mais, né, das minhas origens. E acontece que, em 2019, eu decidi fazer isso, né? E aí eu falo para vocês, isso aqui é uma foto, né, que eu até trouxe assim, foi do dia 14 de novembro de 2019, né? E nessa foto aí, é uma foto de quando eu cheguei no Japão, eu fui para Fukuoka, lá em Kyushu, né? Eu cheguei no Japão, eu tinha um emprego lá que eu tinha conversado com um chefe de cozinha num restaurante super famoso lá no Japão, né? A gente já tinha fechado isso por e-mail e tudo mais, então ele que foi me buscar, resolveu o meu lugar para morar, etc. E essa foto aí é a foto que eu tirei quando era tudo que eu tinha no meu apartamento, né? Eu cheguei lá em Fukuoka, olhei para isso e falei assim, meu Deus do céu, me bateu um desespero, né? Porque eu falei assim, e agora? O que que eu faço? Eu não sei da cultura, né? Por mais que, pô, eu cresci em Kaikan, cresci com meus pais, me ensinando uma coisa ou outra, é muito diferente quando a gente chega lá. Não sei nada da cultura, eu achava que eu sabia alguma coisa de japonês, até eu falar a primeira palavra, eles me olharem com uma cara de hã? Aí eu olhei com outra cara de hã? E aí me bateu outro desespero, né? E eu não sabia como é que funcionava lá, né? Então, para quem, né, nunca foi, ou enfim, tá aqui no Brasil, no Japão e em qualquer outro país que você for, né? É, qualquer país que você vai, você vira quase que como um bebê. Por isso, se você for para morar e trabalhar, enfim, você não vai saber nada. Como é que você joga o lixo, como é que você faz tal coisa, como é que você cumprimenta, né? Inclusive, para quem participou aí da palestra da Kazui Matsushita-san, viu que muitas coisas de etiqueta, né, são muito diferentes dependendo do país, principalmente no Japão, né, que tem vários detalhes em relação a isso. Então, me bateu um grande desespero. Eu falei, meu, e agora? O que que eu faço, né? E aí eu peguei e falei, tá, beleza, né? Tem até aqui um vídeo aqui, ó, que eu. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo aqui eu vou precisar tirar para passar. Deixa eu ver. Mas a gente tá com um tempinho um pouquinho apertado. Eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês aí, senão depois o pessoal fala, "Ô, Lucas, você fala demais, meu, e aí vai passar o tempo, aí todo mundo tem coisas para fazer depois da palestra. Mas basicamente no vídeo eu filmava assim meu apartamento que eu não sabia nem onde ligar a luz. Eu falei assim, gente, eu fiquei 15 minutos para ligar a luz. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô ferrado. Eu falei assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E me bateu um desespero mesmo, né? E aí eu fui colocando as datas para vocês entenderem a progressão. Vai ser bem interessante, né? Essas duas fotos aqui foi de quando eu fui trabalhar nesse restaurante, né? E eu, né, também não contei assim, pô, eu fiz uma formação de gastronomia num lugar bem bacana aqui em São Paulo. Fui fazer intercâmbio também em outros países, na Inglaterra. Participei de um concurso também de gastronomia lá na França. Enfim, tive uma carreira bem legal também. Trabalhei em restaurantes muito bacanas. Cheguei no Japão. Aí eles olharam pra mim e falaram assim: ah, então, isso aqui é a sua tarefa. Tira foto disso. Aí eu falei: tá bom, né? Você vai falar o quê? Eu falei: hi. E aí o que que era? Isso aqui basicamente era uma foto da louça. E eu falei assim: beleza, não, vambora, tem que fazer, né? Só querendo ou não, poxa, era uma coisa que eu falava assim: caramba, eu vou vir nesse restaurante aqui que é estrelado, um dos 50 melhores restaurantes da Ásia, eu já tô cheio de conhecimento para agregar pro pessoal também, vai ser super bom, que não sei o que lá. Aí eles: ah, então, tá aqui, ó, isso aqui é a sua primeira tarefa. Eu falei, tá bom. Aí chegou aqui, novembro de 2019 ali, segunda tarefa. Você fala assim, nossa, Lucas, né? Com essa bancada que você me mostrou aqui, né? Que a gente servia ali, acho que agora você já começou a empratar os negócios, já ficou bonitão ali, né? Na frente do público. Na verdade, não, isso aqui, eles falaram, tira foto disso, porque toda vez que a gente for começar o nosso serviço, você vai colocar a quantidade exata de hashi, quantidade exata de pinça, de garfo, de faca, pra gente começar o nosso serviço. Senão a gente não começa. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Onde que eu me meti? E aí, beleza, vamos lá, 28 de novembro, eu falei assim, dezembro. Eu falei, dezembro agora eu tô arrasando, né? Já tô com um tempinho aqui, vou arrasar aqui no restaurante. Ah, então, você não sabe, não tá conseguindo lavar arroz direito. Vai lavar arroz pro nossa comida do staff, dos funcionários. Aí eu falei, meu Deus do céu. E tudo isso, eu tô mostrando pra vocês, foram as dificuldades que eu passei.
né? Então, poxa, você vai lá, você fala, vou pro Japão, trabalhar no restaurante estrelado, não sei o que lá, minha vida vai ser mil maravilhas, né? E eu cheguei lá, não, não era assim, não era assim, era dificuldade. E é por isso que no começo da história eu falei que eu vou contar eu ia contar essa história para vocês por conta de que como é que vocês se mantêm motivados nesse meio tudo? Eu lembrava, em toda a trajetória, que eu queria o quê? Eu queria fazer um curso de ramen no Japão. Eu falei assim, não, eu tô vindo para cá, uma das coisas é não ter somente experiência nesse restaurante, como eu também fazer um curso de ramen, eu quero fazer isso. Só que para fazer isso, eu precisava juntar dinheiro, né? Eu não sou patrocinado aí por ninguém, e eu precisava de dinheiro para fazer isso. Eu falei, não, então eu preciso continuar no emprego que eu também me propus a fazer para conseguir dinheiro, né? E para eu poder pagar esse curso de ramen, que era lá em Yokohama, não era nem em Fukuoka. Chegou em dezembro aqui também, eu falei, ah, agora sim, comecei a fazer. Né, e tem até minha carinha aqui, eu falei, oh, beleza, agora eu tô com minhas produção aí, né, o que eu coloquei em prática, né, eu trabalhei em restaurantes também italianos em São Paulo, tal, eu falei, beleza, né. Chegou em janeiro também, comecei a fazer a parada toda ali acontecer, né? E aí a gente foi para o evento em Okinawa. Um dos maiores chefes aí do mundo, da Ásia, não sei o que lá, quem for da gastronomia conhece aí, né? O chama Gagan, né? E aí a gente falou, nossa, que legal, tudo mais, agora tô arrasando, enfim. Só que nesse meio tudo, né? Não sei se vocês, se eu deixei muito claro aqui na minha fala ou não, acontece que eu não sabia japonês direito. Eu precisava estudar japonês. E é um dos motivos de eu estar contando isso para vocês. Né? Porque, pô, eu cheguei lá e falei, meu, e agora, né? Porque eu era o primeiro estrangeiro que aquele restaurante recebia. Então, eles não sabiam lidar com estrangeiro, né? Porque geralmente quando um lugar sabe lidar com estrangeiro, já tem as mães de você comunicar daquele jeito, desse jeito, tal. Ninguém falava inglês, a não ser uma pessoa que fazia bicos lá e tinha um inglês, assim, bem arrastado. E eu precisava aprender japonês. Só que eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, de segunda a sábado. E no sábado a gente ficava até mais tarde, até mais ou menos umas 1, 2 da madrugada, para a gente limpar a coifa, tirar a caixa de gordura, fazer a limpeza do restaurante geral. Então sobrava o domingo para eu lavar roupa e lavar louça e tentar respirar, que não dava, né? E aí você fala, tá bom, e aí como é que você aprendeu? Eu acordei mais cedo. Eu acordava todo dia mais cedo e estudava. Acordava todo dia mais cedo e estudava. Por quê? Porque eu lembrava que, pô, se eu tivesse japonês, se eu tivesse dinheiro, eu ia conseguir me virar e ia conseguir fazer aquele meu curso de ramen. E é por isso que, mais uma vez, estou trazendo essa história, não é? Essa história não é exatamente sobre mim. Eu quero trazer um exemplo que, para mim, serviu muito bem. Eu sempre lembrava o que que eu, por que que eu estava ali. O meu motivo de estar ali. Né? E é isso que vem lá do nosso norte da palestra de você estabelecer metas, né? Então aqui, a gente entra aqui em 2020, né? E aí março de 2020, eu falava que eu sempre estudava, você falou, Lucas, quando você comia, né? E restaurante nem sempre você come, né, gente? É uma revelação aí, mas às vezes eu fazia marmita para semana, gente. Eu fazia marmita para semana e falava assim, é isso que eu tenho, porque isso, o tempo que eu vou economizar com a marmita da semana é o tempo que, primeiro, eu vou economizar dinheiro para alcançar minha meta mais rápido, e em segundo lugar também, eu vou ter mais tempo para chegar ali no japonês que eu quero aprender, para chegar nas coisas que eu estou traçando para mim, né? Aí você vai falar assim, ah, Lucas, mas é porque batata e cenoura congelada não é tão gostoso. Gente, pra mim, não era gostoso, eu não conseguia alcançar meu sonho lá, que eu queria fazer o curso de ramen. Eu não quero saber da batata e da cenoura naquele momento, né? E é isso que eu falo sobre você setar. O que para você no momento faz mais sentido, né? Pô, pra mim não fazia sentido, nossa, eu quero a textura perfeita da cenoura. Ela não tava gostosa mesmo. Só que funcionava pra mim, eu tirava do freezer, colocava no micro-ondas, pegava um arroz ali, e já era, comia e ia estudar, ia fazer minhas coisas, ia dormir para poder trabalhar no outro dia. Né? Então, um pouquinho sobre isso que, assim, da minha vida eu apliquei para mim, né? E aí lá depois, finalmente, eu saí da louça, tal, comecei realmente a trabalhar ali na frente com o pessoal, né? Em 14 de março de 2020 e em junho, finalmente era um menu de passos ali, super requintado. A gente colocou até coxinha nesse menu de degustação, gente. A coxinha chegou lá em Fukuoka e no menu degustação, né? E aí depois em julho eu consegui alcançar ali as coisas que eu queria alcançar e falei assim, agora consegui economizar meu dinheirinho, já fiz meu tempo aqui no restaurante, tô indo embora, né? E aí teve a despedida que eu também trouxe um vídeo aqui para vocês, mas pelo tempo eu vou acabar passando reto, mas basicamente uma despedida que eu fiz com o pessoal ali, né? Tá? E aí, finalmente, depois, em 2020, né? Então, lembrando que a gente começou minha trajetória lá em 2019, né, esse objetivo em específico, eu pude realizar um dos meus sonhos, um dos meus objetivos, que era fazer o curso de Ramen ali, lá em Yokohama, e isso fruto, né, querendo ou não, do dinheiro que eu acumulei, que eu pegava e falava, não, não vou gastar isso porque eu preciso disso para fazer minha mudança, ir lá ficar um tempo também sem trabalhar, para fazer o curso e tudo mais, e eu também vou estudar japonês para poder me comunicar, etc, tal, 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 né? E aí tá aqui eu aí felizão, dia 28 de agosto de 2020, terminando o curso, né?
E assim, eu não vou entrar em mais detalhes, eu tenho que passar o mais rápido possível, porque, mais uma vez, gente, o foco não foi justamente eu trazer a minha história, né? Mas, assim, eu mostrar para vocês, por exemplo, como é que eu interpretei isso para mim. Poxa, durante toda essa trajetória, meu objetivo era fazer o curso girar. Era fazer o curso de Rame e passar bem ali no restaurante, pegar experiência e tal, e economizar dinheiro para eu poder pagar esse curso, né? E uma coisa que eu não contei para vocês, eu até procurei fotos, mas eu não achei, é que para mim eu tinha uns cadernos ali que eu arrancava e eu colocava minhas metas e eu pendurava tudo na parede assim, ó, pegava um durex, o que que era, eu botava na parede e assim, meu apartamento, para quem conhece o Japão, para quem mora no Japão sabe, né, que a maioria dos apartamentos para quem mora sozinho ali é literalmente o quarto, a kitnet aqui do Brasil, né? Então é um quadradinho ali. Meu, eu deixava minha parede cheia, lotada de papéis de caderno rasgado ali, escrito à mão, do que eu queria fazer. Eu falava assim, curso de ramen. Custo, tanto. Quanto que eu quero fazer? Quanto que eu tenho hoje em dia no meu bolso? Quanto que eu vou economizar? E quanto que é o meu negócio? E todo dia, como eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais esse negócio, porque eu tomava bronca, era 14 horas por dia, não entendia a maioria que eles faziam, o pessoal me zoava às vezes porque eu não entendia, era um estresse total. Eu acordava e falava assim, e agora? Que energia que eu vou ter para estudar japonês e ir lá para o restaurante? Eu olhava para minhas metas, né? Então, eu olhava para as minhas metas, o que que eu queria fazer, tanto do Urami quanto em N outras coisas ali, e isso me guiava, né? E é por isso que eu quis trazer esse exemplo para vocês, né, do que aconteceu comigo. Porque assim, como é que a gente vai se manter motivado? Tem hora que a gente tem que fazer, né? Porque eu estava sozinho lá, não tinha parente, né? Ninguém ali na cidade. Se eu parasse, vou fazer o quê? Entendeu? E eu queria chegar naquilo, né? Obviamente não vou romantizar, a vida acontece e nem sempre a gente consegue fazer o que a gente planejou. Beleza? Então, esse aqui é um pouquinho, né? Eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, justamente para mostrar um pouquinho dessa questão aí das metas e como, por exemplo, eu me mantive motivado em um dos períodos aí que eu tinha um sonho, tinha um objetivo, e eu passei por várias dificuldades, tá? Então, só para a gente revisar, né? Então, assim, pô, como é que se mantém motivado e como a gente se motiva? Gente, vocês têm que ter o objetivo e a meta muito bem claros, né? Eu não era só aquela pessoa, não, aquela pessoa, eu só não colocava assim, quero fazer um curso de ramen. Às vezes eu estaria trabalhando até hoje naquele restaurante falando, quero fazer um curso de ramen. Só que no final de semana na folga eu gastaria todo o meu dinheiro em alguma coisa, não teria aprendido japonês e em outras coisas ali. Agora, quando você tem uma coisa muito bem definida, quando você quer fazer, como você quer fazer, quando você quer, enfim, N detalhes ali na sua meta, no seu objetivo, seja para o japonês, seja para o Noriushiken, seja para outra coisa da sua vida profissional também, ou até mesmo pessoal, você começa a falar, beleza, então quando eu estiver desmotivado, eu vou olhar para aquilo de novo. Daí eu recomendo vocês, meu, bota um post-it, bota o fundo de tela de vocês, o que que vocês querem, quero conquistar tal coisa, deixa no fundo de tela, bota um caderninho, não sei, faz alguma coisa para isso acontecer. No meu caso, eu escrevia no caderno à mão e colava na parede, porque aquela parede, toda vez que eu acordava, eu voltava para casa, eu olhava para aquilo, aí fazia sentido para mim, tá? E aí vamos revisar então, depois de toda essa faladeira aí, né? Então, basicamente, o que eu falei aqui para vocês, né? Ter o seu objetivo e sua meta muito bem claros faz toda a diferença para você se manter motivado. E o medo de não alcançar o sonho é maior do que o medo ou a desmotivação de não fazer. Então, assim, eu acho que é bem legal a gente pensar nisso, porque acaba fazendo diferença, principalmente nos momentos que a gente está mais desmotivado, tá? E aí, passando aqui para o nosso último tópico aí, né? Como é que a gente avalia, como é que a gente se adapta aí, dependendo do decorrer das paradas? Porque tudo é um ciclo, né? Eu falei, por exemplo, estudar japonês por 6 meses. Acabou esses 6 meses, você tem que parar, avaliar, falar assim, tá, fez sentido? Não fez sentido? O que que eu vou fazer? O que que eu não vou fazer, né? E aí é importante que a gente traga essa avaliação e essa adaptação justamente para a gente poder sempre está aprimorando. É aquela história do 1%, aquela história de você sempre estar seguindo aquela meta. Aí eu também estava lendo ali os formulários, né, as perguntas, e o pessoal falou assim, Lucas, mas e quando a meta ela muda, quando a gente entende que o caminho está muito diferente do que a gente estava querendo, né? Você tem que mudar. Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Às vezes a gente tem que mudar mesmo. A gente tem que falar, não, beleza, pause. O que que eu tô fazendo? Isso aqui tá me levando para onde? O que que tá acontecendo aqui? Faz sentido? Não faz sentido? Eu tô priorizando qual é o papel na minha vida, né? Então, assim como no meu exemplo ali, né? Poxa, N vezes eu não entrei em detalhes, mas não foi perfeito ali do que eu mostrei ali. 19, 2020, do nada eu tô fazendo curso. Não, eu ficava me questionando, será que vai? Será que não vai? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu volto? Não volto? O que que eu faço, né? E a gente precisa sempre estar nessa constante avaliação, né? Não adianta a gente seguir aquilo que a gente se propôs só porque a gente falou que ia fazer. Ou porque, às vezes, de repente, né? E até ficar até um pouco mais
polêmico, assim, né, por assim dizer, mas de repente porque o outro mandou você fazer. Poxa, vocês têm que falar, ó, o que faz sentido pra mim, atualmente, é X coisa. O que não faz sentido pra mim é tal coisa. E por esse motivo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer dessa maneira aqui, né? Então, também a gente poder entender o que que vai estar fazendo sentido pra gente, dependendo da meta aí que a gente for traçando, o que que vai acontecer no meio do caminho. E, para a gente também não perder o costume aqui da palestra de hoje, vamos revisar aqui, né? Então é importante, né, a gente estar com o nosso GPS muito ligado para a gente sempre traçar a rota novamente por um caminho mais eficaz. Ou seja, se a gente entender que aquele caminho não faz tanto sentido, a gente precisa fazer outro caminho. E é mesmo por que que eu falei do GPS? Porque é uma analogia interessante, quando a gente está com o Waze ali, ele entende que, né, a gente fala assim, eu quero ir para tal cidade. E a gente entende que no meio do ponto A para o ponto B existe alguma coisa, teve um acidente, alguma coisa que está atrapalhando o seu caminho, você precisa traçar uma nova rota. Você fala assim, não, beleza, então eu vou fazer aquela outra rota ali para que eu consiga chegar no meu objetivo com mais eficiência, com mais agilidade, com mais eficácia. Tá? E outra coisa aqui, né, estar consciente de que momentos difíceis e desmotivadores virão, e justamente por isso já se preparar para esses momentos. Então, um pouco do que eu falei para vocês sobre expectativa, né? A vida real é diferente da vida que a gente planeja no nosso planner bonitinho, do que a gente planeja no Notion, no calendário, no N coisas ali. A gente tem que estar também, ao mesmo tempo, né? E isso vai de encontro diretamente com a nossa motivação, de que a vida acontece e nem tudo que a gente planejou vai acontecer. E uma coisa assim que eu já ouvi muito falar, assim, que faz muito sentido para mim, é que nossa felicidade, a sensação de bem-estar, às vezes é um resultado do quanto que a gente estava de expectativa em relação àquilo, né? Então, às vezes a gente ajustar essa expectativa, seja para baixo, principalmente para baixo, né? Mas às vezes até para cima também, vai trazer com que a gente continue motivado. Não é que eu vou aprender 3 kanjis por dia. A gente fala, não, acho que realmente, de acordo com a minha rotina, eu consigo aprender um, tá tudo bem. Eu vou esperar que aquele dia eu aprenda uma coisa nova, né? Então, você setar essas expectativas também é muito importante para a gente conseguir manter, né, o foco tanto no longo quanto no médio prazo também. Tá joia? E aí, assim, só para a gente também ir finalizando ali, eu trouxe um tópico bônus para vocês. Ah, eu peguei vocês aí, falei que tá finalizando. Mas é brincadeira. Eu sei, é rapidinho, tá bom? Um tópico bônus que eu queria trazer aqui é algo que, assim, de verdade, eu tava terminando, assim, a palestra, tá? Falei, meu, eu quero trazer isso para todo mundo porque fez diferença para mim, né? Então me ajudou muito nos meus estudos. Inclusive, isso aí assim, eu comecei a aplicar quando eu estava no ensino fundamental e eu tinha acho que uns 14 anos, 15 anos mais ou menos. Um professor meu da escola falou assim: olha, façam isso, né? Isso basicamente é o seguinte: esse livro aqui, Aprendendo Inteligência. Gente, esse livro aqui é absurdo. Principalmente para quem aqui no nosso contexto de estudo, eu recomendo fortemente. Ele é uma leitura super leve, uma leitura muito rápida, inclusive, né, do professor Pierluigi Piazzi, que ele te ensina basicamente a estudar. Então, melhor do que a gente entender o que estudar, não é melhor, né? Mas assim, além da gente entender o que estudar, se a gente saber estudar, a gente vai melhor gerenciar nosso tempo, melhor gerenciar nossos estudos, né? E isso é muito poderoso, né? Ele tem tanto para alunos quanto na esfera de professores também. Se eu não me engano, ele ensina como você ensina a galera e tudo mais, né? Mas do que eu li naquela época, foi justamente esse livro, né? Aprender Inteligência, que ele te ensina como você estudar, né? E ele traz um conceito lá de revisão espaçada, que inclusive, né? Coloquei aqui uma derivação que eu trago para cá, que eu usei muito, né? E uso também, dependendo do que eu for estudar nos meus estudos, o Anki. Né? Então, não sei se todo mundo conhece, é um aplicativo, uma empresa, seja lá como vocês querem chamar, né? Um programa aí, que ele se baseia ali no estudo através de flashcards, de cartões de memória, se baseando na técnica de repetição espaçada, que é um pouco do que o livro traz também. Né? Então, assim, principalmente no estudo de idiomas, e eu falo principalmente no estudo de japonês, que isso me ajudou muito, né? No estudo de japonês, é essa questão do Anki. Por quê? Basicamente, o que que é, assim, de uma forma bem rápida aí, né? O Anki, ele traz aqui, são os flashcards, flashcards que você mesmo cria, que é a recomendação que você crie, e você vai colocar uma coisa ou outra ali, e, e quando você trazer isso pro aplicativo, ele vai sempre te lembrar, dependendo se você colocou acertei, que achei mais ou menos, ou errei, ou outros níveis de acerto, ele vai ou trazer aquele negócio mais rápido para você revisar,
ou você deixar ele mais para frente, né? E isso é muito forte porque mais do que você estudar ali aquelas suas 3 horas diárias, 4 horas diárias, você revisar aquilo continuamente é muito poderoso. Tem até uns estudos lá sobre curva de esquecimento, etc, tal, que vai de encontro com essa parte de revisão espaçada, mas que ele acaba deixando o estudo, principalmente do japonês, eu falo isso porque eu apliquei na minha vida, né, de kanji, de frase, etc, muito mais poderoso. E é muito mais rápido, porque, pô, esse Anki eu vou colocar no celular, no computador, eu pego rapidinho lá 5, 10, 15 minutos, estudo, 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 reviso, e sem eu perceber, eu já tô pegando aquele conceito para mim, porque eu sempre tô revisando toda hora, sempre tô revisando a todo momento, tá bom? E aí, duas ferramentas para vocês usarem, só para a gente também terminar a palestra, e um presente para quem ficou até o final, né? Os guerreiros aí, os inimigos do fim. É, uma ferramenta que eu gosto muito, que eu não sei pronunciar, mas vocês estão vendo aí, é o Flickr, não sei dizer. Essa ferramenta que vocês estão vendo aí, depois a gente pode passar o link, mas se vocês também pesquisarem no Google, vocês vão super achar, né? Que é basicamente um descanso de tela, assim como vocês estão vendo no exemplo aí. O que que esse descanso de tela é? Ele, né, quando a gente deixa sem mexer o computador, ele vai aparecer esse preto, e por que que ele ajuda? Hoje em dia, em um mundo que a gente está em constante, a gente tem constantes incentivos para nossa distração ali, celular apitando, não sei o que lá chamando, quem usa relógio, relógio apitando, computador tocando, não sei o que lá, etc., WhatsApp, enfim, a todo momento estão te chamando para você se distrair. E quando você coloca esse descanso preto, se você não estiver utilizando o computador, obviamente, né, você deixa ele lá para frente, vai estudando no caderno, ele basicamente você consegue manter um foco melhor. E vem até de encontro com o que eu falei sobre a gente manter um ambiente propício, né, para que você faça estudo bem eficaz. Tá joia? E o outro, a outra ferramenta que eu já acabei me antecipando com vocês aí, né, é a ferramenta do Anki. Né? Então, basicamente, um exemplo aí, né, a gente tem o Kanji de Nihon, e aí tá escrito ali, né? A frente dele vai ser só o kanji, por exemplo, e atrás vai estar a resposta, né? Nihon e a resposta Japão. Você pode também colocar frases, enfim. E eu vou te falar que realmente eu apliquei para mim, eu usei comigo no meu estudo de japonês e de outras línguas, além do japonês também, e super funcionou. De verdade, né? Porque, pô, às vezes a gente não sabe o que a gente tem que estudar. A gente vai estudar uma coisa, a gente volta para a página 4. Aí eu tô na página 7 e fala, não, tá para a página 4. Só que às vezes da página 4 você já sabe. E eu da página 6 você precisava ter estudado. E aí o Anki, como você vai estar categorizando? Isso aqui foi difícil, isso aqui foi fácil, isso aqui foi mediano, isso aqui, etc. Tá? Ele vai ver quanto que você vai errar, quanto que você vai acertar, ele vai te mostrar aqueles que você precisa mais estudar, ele vai te mostrar menos aqueles que você já entendeu. Sejam elas frases, sejam elas kanjis, hiragana, katakana, em outras coisas. Então fica aí também para vocês poderem utilizar o Anki, né, e o Flickr aí para ajudar, né, e otimizar os seus estudos aí na hora que vocês forem realmente, efetivamente estudar, principalmente se for a língua japonesa. Tá bom, gente? E aí, dado tudo isso aí, eu tentei dar uma corrida aí com a nossa palestra, porque a gente tem um horário limite aí, senão depois eu levo apito, né, gente? Não, brincadeira, não levo apito não. Aqui é tudo tranquilo, mas assim, é bom que também já foi bastante informação legal que todo mundo leve essas informações, anotem, enfim. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer aí todo mundo, a participação de todos, principalmente ali todo mundo que deixou as perguntas no formulário, ali deu para a gente leu cada uma das perguntas, né? E a atenção de vocês, porque, pô, ficar ali, assim como o pessoal fala, minha namorada principalmente fala assim, meu, você fala demais, meu, não dá para ficar discutindo toda hora, tal, tadinho do pessoal que vai ficar discutindo uma hora direto, enfim, né? Mas agradeço a atenção de todo mundo, eu realmente, né, espero que tenha agregado aí para vocês de alguma maneira, tanto para a criação de hábitos, de rotinas, e que também melhore isso nos seus estudos, porque assim como eu disse, o estudo, não só quanto à faculdade, trabalho, ele também passa a ser é, um pilar da nossa vida que a gente precisa fazer. Tá? E aí eu vou pedir enquanto isso, né? Vou responder só algumas perguntinhas aqui para vocês, que eu acho que eu tenho mais alguns minutinhos. Se eu não tiver, pessoal, dá uma sinalizada aí para mim. Mas acho que eu tenho mais alguns minutinhos só para também no PK com a palavra, né, que eu disse que eu ia responder algumas aí. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês aí, vai para vocês acessarem o QR Code que está aí na tela e responderem um breve questionário, é super rápido mesmo, para a gente poder também sempre estar melhorando aí nossas palestras, né? Essa aqui é a finalização de um ciclo de palestras, mas fica aberto também que muito provavelmente a gente vai estar, né? Vou dar um spoiler aí para vocês. A gente vai estar fazendo outras palestras para a gente poder, enfim, melhorar cada vez mais aí, trazer um ambiente propício para o ambiente aí de estudos e profissional de todo mundo aqui, tá? Enquanto isso, eu vou responder umas perguntinhas que eu separei.
E se vocês puderem responder no questionário, eu agradeço demais. Deixa eu só pegar as perguntinhas aqui. Vamos lá. É, Aqui perguntaram para mim, né? Perguntaram assim: qual a melhor maneira de não esquecer kanji? Né? A melhor maneira de não esquecer kanji, na minha opinião, é você revisar sempre. E como é que você utiliza? Através do Anki, que eu mostrei agora, né? Para mim foi sempre muito infalível, tá? E assim, se isso for revisão de kanji na interpretação mais de leitura, né? Leitura e interpretação. Obviamente, se for de escrita, já é uma nuance um pouquinho diferente, tá bom? Uma outra pessoa aqui, a Joana, né? Ela também colocou aqui assim: como estabelecer metas nos estudos que se encaixem na realidade de quem trabalha 44 horas semanais. Né? Então, assim como eu disse, né, gente, nada a vida, né? O plano ali que a gente traçou, todas essas questões que eu trouxe para vocês, assim, que fazem sentido para minha vida, no final ali né, não sobrevive ao campo de batalha. Sempre tem o que a gente tem que ir traçando para cá, para lá, fazendo aquilo, fazendo um conserto ou outro, né? E assim, como estabelecer metas nos estudos que se encaixam na realidade de quem trabalha 44 horas semanais? É basicamente você, por exemplo, pensa ali na meta Smart que eu comentei com vocês, né? Não vai colocar de você estudar, sei lá, 1 hora por dia. Coloca para você estudar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia. Isso com certeza vai fazer toda a diferença aí na sua rotina, na sua expectativa. Pô, é muito corrido, eu trabalho 44 horas, tenho um filho, eu tenho família, eu tenho, sei lá, academia, N outras coisas acontecendo. Vê tudo isso, planeja isso aí a sua semana, que é o que eu falei sobre você ficar 40 minutos pensando ali, e falar assim, tá, como é que isso vai encaixar para mim? Né? Se realmente os estudos são uma prioridade para você na sua semana, você vai conseguir encaixar isso. Né? Eu vou te falar que, ó, na minha vida, quando mais estava engajado ali, falando, não preciso estudar japonês e tudo mais, eu estudava com fone, colocava ali um áudio, ficar escutando N vezes enquanto eu ia pro mercado, enquanto eu estava lavando louça. Eu estudava no ônibus, no transporte, no trem, pegava o celular lá, ficava lá revisando, que ia indo. E é o que dava, porque na época eu também, né, eu tinha minhas não sei quantas horas semanais e não conseguia. Né? Então, é sobre encaixar aí, tá? Pessoal da BC aí, quando der o tempo aí, dá uma sinalizada ou me corta aí que eu tô pegando as perguntas, hein? Tô pegando as perguntas, tá? A Manuela perguntou aqui também, né? Como conciliar uma rotina de estudos com um dia a dia atarefado? Além disso, no que tange memorização de vocabulário, alguma sugestão para conseguir decorar com mais facilidade e ser possível utilizar em conversas? Né? Então, basicamente, ela falou assim: como é que eu vou conciliar a rotina de estudos com um dia a dia atarefado? Acho que é um pouco parecido com o anterior e com tudo que a gente conversou aqui, né? Eu acho que todo mundo é atarefado, porque se todo mundo posterga coisas, todo mundo tem tarefas a fazer. Né? Acho que vão concordar comigo. Então, se todo mundo tarefado, todo mundo tem que postergar as coisas ali de alguma forma ou outra, é você conseguir setar o que que eu vou fazer primeiro, o que que eu vou fazer depois, né? E aí, decorar com mais facilidade e ser possível de utilizar, olha, uma coisa que eu usei muito é pegar conversas do dia a dia. Então, vai assistir um dorama, não vai assistir, às vezes, aquele, sei lá, anime, alguma coisa assim, isso falando no japonês, né? Que às vezes é um linguajar muito difícil, muito rudimentar, linguajar de samurais, enfim, ou, de repente, uma coisa muito formal, se você quer uma conversa mais do dia a dia, vai assistir, vai no YouTube. O YouTube é um mar de material ali que você pode estar usando para estar entendendo assim um pouco melhor a conversa do dia a dia, tá? Principalmente acostumar a escuta, né, em relação a isso. E aí tem mais uma outra pergunta aqui de uma pessoa que me perguntou. A Clara perguntou sobre como é que a gente aplica, né, o 80-20 nos estudos, né? Acho que não sei se era do japonês ou não. E para quem não sabe, o 80-20 também é conhecido como lei de Pareto, que basicamente era é um italiano lá, qual que era o nome dele? Deixa eu pegar aqui, é o Vilfredo Pareto, né, que ele pegou, ele entendeu lá que lá na Itália, lá, 80% das propriedades italianas, eles pertenciam a 20% da população. E aí ele começou a aplicar esse conceito em várias coisas da vida, ele começou a falar, meu, 80% dos resultados vem dos 20%, né? E assim, ó, na minha opinião, sendo bem sincero, eu acho que vem e agora aplicando nos estudos, vem do 1% cada dia, 1% ali em cada hábito que você vai criando, né? Porque o 80-20 de tudo isso se você tiver hábitos sólidos e que eles se direcionam para as metas que você propôs ali, que são metas claras, específicas, tangíveis, você sabe por que que está fazendo aquilo, até quando está fazendo aquilo, e você coloca isso, o resultado que vai trazer disso é basicamente, aos poucos, você vai trazer todo aquele resultado. Pequenos hábitos diários que você vai melhorando semanalmente com essa revisão do mapa de hábitos, vão trazer aí resultados incríveis, né?
E aí fica também essa curiosidade aí do 80-20, que eu gosto muito, inclusive. Se vocês começarem a reparar também é bem legal, tá? E aí vamos lá, então. Outra pessoa aqui. O Vinícius pegou e falou assim: pela programação, sei que é um dos tópicos da palestra, mas estou muito curioso para saber como gerar motivação pessoal. Certamente tenho interesse na palestra como um todo, para aplicar minha vida, mas quero me tornar capaz de orientar meus alunos nesse sentido, uma vez que, enquanto estudante, não recebi algo elaborado dessa forma dos meus professores e penso que teria sido de grande ajuda e impacto na minha vida escolar. E assim, eu vou trazer um pouco do que eu trouxe da palestra, porque realmente é o que eu acredito que aplico na minha vida, mas assim, como gerar motivação pessoal? Da minha forma, pelo menos da história que eu passei, no exemplo que eu trouxe para vocês, era você sempre lembrar a sua estrela do norte. O que que é estrela do norte? O porquê você está fazendo aquilo, né? Então, assim, e aí se eu trazer vários exemplos aqui, sempre vai se encaixar. Quando você está desmotivado em alguma coisa, você fala assim, meu, por que que eu estou fazendo isso? E você realmente se perguntar e lembrar daquilo, se aquilo fizer sentido para você, você vai fazer. E, gente, assim, sinceramente, eu não acredito muito na motivação romântica ali, né? Que, vai aparecer a motivação, você vai ganhar a pedra filosofal da motivação. Tem hora que você tem que fazer. E às vezes você vai fazer desmotivado. E assim, para quem é os inimigos do fim, agora que a gente tá uma conversa mais direta e reta, essa é a minha opinião, tá bom? Eu não sou nem o dono da verdade. Mas assim, tem hora que você vai ter que fazer. E assim, sinceramente, você ter essa conversa, por exemplo, com os alunos ou com um amigo, etc., vai ser a coisa mais franca e verdadeira que você pode dar. Você fala assim, olha, você quer realmente esse resultado? Então vamos se esforçar para isso, né? Não vai precisar também falar que nem eu falei agora, tem que fazer não sei o que lá. Mas assim, tratar esse assunto, falar assim, poxa, se você realmente está procurando isso, é interessante que, ó, você tá vendo que isso aqui vai te levar até tal ponto? E você explicar para a pessoa por que que ela tá fazendo aquilo, ela falar, caramba, é verdade, né? Se eu estudar japonês agora, eu vou conseguir aquela certificação que vai me levar à bolsa. Eu vou conseguir aquela certificação que vai me levar a um emprego no Japão. E aí, se explicar isso, levar essa consciência para a pessoa, a minha opinião, é a forma mais eficaz da gente poder trazer essa motivação, né? Então, acho que nada como uma conversa bem clara, tá? Separei várias perguntas, mas acho que pelo tempo não vai dar tempo. Mas vamos lá. A Larissa também falou aqui, ó. Deixa eu ver. Quero conhecer a metodologia para aplicar nos meus estudos, incluindo japonês. Meu dia a dia muitas vezes me faz deixar os estudos de idioma de lado, mas acredito que é uma questão de abordagem e melhor organização. E acho que é justamente isso, né? Assim, ó, pelo menos do que eu trouxe da palestra, né? Se você tiver uma boa organização e você realmente setar o que você quer fazer na semana, às vezes você entende que aqueles 15 minutos que você ficou na rede social, no Instagram ali, meio que, entre aspas, não adquirindo um conhecimento específico, né? E realmente, pô, Instagram traz conhecimento, rede social, TikTok, enfim, traz muito conhecimento. Mas, às vezes, você pegar aqueles 15 minutos, esses mesmos 15 minutos, e agendar na tua agenda, e colocar no mapa de hábitos lá, gente, vai fazer toda a diferença. Por quê? Você vai falar assim, olha, aqueles 15 minutos estão ali no meu mapa de hábitos, eu vou querer fazer isso. Então, assim, tempo, mais uma vez, só para os inimigos do fim, tá? Para a galera que está aqui no final, tempo a gente arranja, né? Por mais assim, obviamente existem as exceções, obviamente tem gente que realmente não tem, né? Pô, tá numa situação debilitada ali, enfim, precisa acompanhar alguém no hospital, N coisas ali. Não tô falando também, mais uma vez, romantizando, mas tem que de alguma forma a gente arranja se a gente tiver um planejamento e uma organização efetiva, tá bom? E aí vamos aqui para a próxima pergunta. Eu acho que a gente está quase chegando no final do tempo, vou tentar dar uma corrida. Eu vou, depois, antes de finalizar a palestra, eu vou compartilhar com vocês os links ali, para quem quiser já salvar, mas assim, como já estava encurtado, eu acho que ficou mais fácil de todo mundo pegar, tá bom? A Angélica perguntou aqui pra gente também, né? O que fazer para não perder o foco e motivação nos estudos? E acho que eu acabei pegando uma pergunta repetida de uma certa forma, né? Mas se a gente entender para onde a gente está indo, a gente vai conseguir manter esse foco realmente, né? E importante, né? Sempre saber também mudar um pouquinho a direção dependendo dos seus objetivos. A vida acontece, tá bom? É, Deixa eu ver. O Thiago também perguntou um pouco sobre aqui, né? Qual a chave para persistir naquilo que aprendeu e acredita para alcançar seus sonhos e metas? Um pouquinho daquilo que a gente já conversou também. Até falei aqui sobre a Estrela do Norte, né? Se a gente pegar e falar assim, cara, é isso que vai fazer, e uma coisa que leva muito para mim, acho que é até interessante essa abordagem do Thiago eu falo, meu, eu prefiro tentar e falhar do que ficar o resto da minha vida pensando, e se eu tivesse tentado, eu teria falhado ou conseguido? Isso faz também eu fazer muito. Eu falo, meu, eu vou tentar e vou falhar. Eu vou tentar para falhar. Depois que eu falhar, eu vou falar assim, pelo menos eu tentei. Então, um pouco disso acho que também ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. O Rafael perguntou aqui também, aprender o japonês informal pode atrapalhar no cotidiano morando no Japão, né? Ó,
assim, eu mesmo sou uma pessoa que aprendi muito do japonês enquanto trabalhava no restaurante, vivia na rua ali, não sei o que lá, tal. E o meu japonês, ele gramaticalmente, né? E aí, eu vou falar aqui, mas a Michiko Sensei tá aqui, né? Eu já fui, inclusive, aluno dela, mas assim, eu não sou exemplo, tá, pessoal? Mas eu sobrevivi. E assim, o meu japonês, gramaticalmente, ele não é extremamente correto. Só que se a gente estiver falando num contexto de, por exemplo, aqui, né? Atrapalhar o cotidiano morando no Japão, depende do cotidiano. Se o cotidiano for, por exemplo, pô, você vai no mercado, vai no correio, vai na prefeitura resolver alguma coisa, se esse for o cotidiano, na minha opinião, não necessariamente vai atrapalhar. Pode influenciar de alguma maneira. A pessoa fala, poxa, você poderia falar de uma maneira mais formal, mais polida. Isso com certeza. Isso é minha opinião, tá, gente? Isso é o que eu vivi também. Mas assim, se a gente falar cotidiano, sobre trabalho, sobre estudos, às vezes você ter um japonês um pouco mais formal, gramaticalmente mais correto, vai te trazer mais oportunidades. Se você for trabalhar como um atendente de alguma coisa, seja lá do que quer que seja, às vezes você pode falar informalmente com o cliente, vai sair um pouco do protocolo da empresa. E você tem esse japonês um pouco mais formal, obviamente vai te trazer melhores resultados. Então depende muito do uso, né? Agora, se for um japonês da rua ali, pô, eu usei no restaurante, que eu mostrei pra vocês. Gente, no restaurante a gente quer fazer acontecer, a gente não tá preocupado se você usou o pretérito de não sei o que lá das contas do japonês, entendeu? Então, fazia acontecer. Eu olhava pra eles, falava, é isso, é aquilo, e vai, não vai, né? E aí a gente fazia acontecer a parada. Então, depende muito, tá bom? Acho que eu vou para minha última perguntinha ali, porque aí depois acho que já tá dando horário, né? Aí eu já paro de falar aqui. Nossa Senhora, ô menino que fala. Mas vamos lá, gente. Então, ó, vamos para a próxima aqui. É, vamos pegar uma pergunta aqui. Uma pergunta. Quantas horas, a Caroline perguntou, quantas horas por semana preciso me dedicar ao estudo de língua japonesa, né? Então, acho que aí é realmente interessante nessa pergunta, porque se a gente for pensar naquele conceito de metas SMART, na verdade, primeiro comece pelo porquê. Tem até um livro chamado Comece pelo Porquê, né? Por que você está estudando japonês, né? Primeiro vem aí. Ah, eu quero fazer tal coisa. Quando? Ah, daqui a tantos meses. E aí você vai pegar aquela tal coisa, ver assim, quanto que eu preciso para fazer aquela tal coisa, pensar em tantos meses que você citou e falar assim, ok, então por semana eu vou precisar fazer isso, né? E acho que por isso que é tão importante, e até, né, essa palestra veio principalmente, acho que por isso, né? Você poder trazer coisas mais claras, você vai conseguir saber quanto que você vai colocar de esforço, quando você vai colocar de esforço e até quando você vai fazer isso. Porque às vezes, pô, você vai estudar para passar no N1 ali e tudo mais, você precisa de muito esforço. Só que para isso você vai precisar de esforço e nem sempre você vai conseguir se esforçar por 2 anos. Às vezes é uma questão de um ano. E você fala, tudo bem, um ano eu me dedico para isso, mas depois eu quero voltar a fazer meu futebol, eu quero voltar a fazer meu karaokê, sei lá o que mais, né? Mas é isso, pessoal. Eu tinha mais umas perguntas que eu tinha separado aqui, mas acho que infelizmente não vai dar para eu responder todas. E assim como a gente disse, né, qualquer pergunta aí a mais que tenha sobrado, algum comentário aí também, pode mandar e-mail para a gente, né? Infelizmente não deu para a gente também abordar todos. Querendo ou não, tempo é corrido para todo esse assunto aí. E manda e-mail para a gente que a gente vai procurar, enfim, ler as perguntas. E espero, né, de verdade que, enfim, vocês tenham aproveitado a palestra, enfim, aprendido alguma coisa nessa palestra, e vou passar agora para, acho que é para Michiko Sensei que eu passo o microfone, gente, se eu estiver errado, vocês me Ai, corrijam aí. Então tá bom, aí eu vou compartilhando o link com vocês enquanto isso. Onegai shimasu. ai, muito obrigada ao nosso palestrante de hoje, Lucas-san. Hontou ni arigatou gozaimashita, por compartilhar sua valiosa experiência, né, conosco. Suas palavras certamente nos inspiram. Eu fiquei inspirada, né? E a refletir sobre como podemos nos organizar melhor, né, para os estudos e definir metas alcançáveis, né? Se cada um de nós puder extrair ao menos uma dica valiosa dessa palestra para aplicar em nossas vidas, estaremos a um passo mais próximo de alcançar nossos objetivos, né? Mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua contribuição nesse ciclo de palestras do projeto Kusanone. Lucas-san, arigatou gozaimashita. Kochirakoso arigatou gozaimashita. Muito obrigado, pessoal. はい。みちえさん。E lembrando, quem puder aí responder também aí o questionário, a gente agradece muito. E lembrando que provavelmente teremos aí, talvez, será anunciado, caso tenha realmente novos ciclos de palestra. Então fiquem atentos aí às mídias sociais da ABC. Sim, e quem quiser
que o Lucas faça outras palestras, mande e-mail, que aí, quem sabe, acontece, né? Pessoal, muito obrigada. Bom dia, boa noite para todos, bom final de semana e até a próxima. Tchau, galera. Obrigado.